Voltamos aqui pela TV Horizonte e eu quero falar uma coisa importante para você. Olha aqui, desconforto, irritação, tudo provocado pela prisão de ventre. Pare de sofrer. Pílulas Inescard, mais de 80 anos de experiência no mercado no tratamento das hemorroidas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Olha, Inescard, há tanto tempo fazendo sucesso e resolvendo os problemas, principalmente das hemorroidas. Tem uma pomada que é fantástica, maravilhosa. Patrícia, oi, Assis. Nós agora temos um trio. Um trio ternura, bonito, hein? Ternura. É a Cristina, a Jéssica e a Karina. É isso aí, Cristina, Jéssica e Karina. Elas fazem parte, gente, de um grupo que chama Parindo do Princípio. Muito bom dia, meninas. Bom dia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Esse negócio Parindo do Princípio, eu vou lembrar aqui de quando eu era garoto, lá perto da minha casa, tinha um posto da LBA, Legião Brasileira de Assistência, que foi fundado pela dona Darcy Vargas, mulher do saudoso presidente Getúlio Vargas. E aí tinha a LBA, mas ninguém falava LBA, todo mundo chamava de pré-natal, porque as mulheres que tinham filho em casa, né, desacostumadas de fazer qualquer tipo de tratamento, ficava grávida e ia embora. E marcava mais ou menos quando ficava grávida e depois a parteira que tinha que dar uma olhada no finalmente, não é verdade? Porque elas não tinham acompanhamento nenhum médico, né? Então, a partir da LBA, então teve o pré-natal. Então, parindo parindo com do princípio, é justamente o acompanhamento da parturiente, não é isso? Isso. Em certo ponto é sim também, né? Qual que é o objetivo do grupo, gente? Conta pra gente como que tudo surgiu. Então para falar um pouquinho do nome Parindo do Princípio, a gente pensou exatamente que parir é mais que o parto, a gente fala isso. Então, que a gestação, né, esse processo, às vezes começa antes da gestação, às vezes quando o casal está ali pensando em engravidar, ali a gente já pode começar a nossa assistência, o nosso acompanhamento, né? E o nosso objetivo é a gente prestar a melhor assistência, né, baseado em evidências científicas, mas também com muito respeito à família, àquele neném que está chegando. A gente tem muito respeito porque a gente pensa, a gente está no primeiro minuto de vida do ser humano. Então, isso é muita responsabilidade para a gente, né? Então, a gente leva isso muito a sério. E os pais, eles resolvem engravidar, aí procuram pelo grupo, né? Vocês têm a formação como enfermeiras, né? Faz o trabalho de doula, que é muito bonito. E aí, tem aquele pai, aquela mãe que tem pavor de pensar em parto normal, já quer logo partir para cesariana? Tem, sempre tem. Porque a história dos partos, né, no Brasil, são partos, às vezes, muito traumáticos, né? Outro dia mesmo a gente estava numa consulta e foi interessante porque a sogra da gestante contou a história dela do parto, do filho, e ela falou que ela ficou sozinha, ela sentiu dor, não pôde entrar um acompanhante, ela ficou muito apavorada. E as mulheres têm muito medo disso, né? Muitas mulheres escolhem a cesariana pelo medo da dor, pelo medo de ficarem sozinhas, né? Pelo medo de não saberem o que fazer no momento. Então, muitas falam assim, não vou pensar nisso e vou marcar a minha cesariana, mas elas esquecem que elas estão, às vezes, se submetendo a um risco maior de uma cirurgia, né? E que, para a dor, existem outras soluções. A Cristina falou, inclusive, que vocês estão chegando ao ponto da mulher voltar a ter neném em casa? Sim, há escolhas de mulheres, né, de gestantes que preferem ter o parto em casa. Claro que aí são casos, né, das gestantes que têm baixo risco, porque fazem um acompanhamento médico e têm clareza de que tem condições, né, de que não há nenhuma A pessoa que está lá na roça, né? Às vezes não tem forma de se locomover, né? Aí tem que ter uma assistência de uma parteira, que é mais fácil ter uma parteira. Não sei, escuta aqui, vocês já pensaram em preparar pessoas para ser parteira novamente? Porque hoje as parteiras praticamente acabou, né? Quase não se tem parteira mais, né? Ainda existe.
Eu acho que é importante a gente lembrar que a assistência antigamente, quando as mulheres precisavam de um cuidado maior, elas não tinham acesso. Né? Não tinha acesso, é verdade. Então, hoje a gente trabalha com parto domiciliar, mas sempre pensando na qualidade do bem-estar, mantendo e garantindo a vida e a integridade física da mãe e do bebê. Né? Então, a gente não pode também pensar em uma assistência sem qualidade, sem acesso. Né? Porque se precisa da gente precisar de uma intervenção, a gente tem para onde levar. Então, é um parto domiciliar, mas é um parto domiciliar planejado, com muito cuidado, muita atenção. Assistido e humanizado. Normalmente nas grandes cidades, né, que nós estamos aqui em Belo Horizonte, na capital, e cidades, normalmente quase todas as cidades do interior hoje, tem o SUS com assistência médica, com tudo isso, etc. Né? Mas eu fico pensando ainda naquelas pessoas que estão lá na roça, nas dificuldades muito grandes, né? Eu acho que esse sistema chegaria, né, se ele se ramificasse, né, nesses locais mais longínquos, né, onde essa presença de vocês seria maravilhosa, né? Esse assunto é de extrema importância, né, gente? Por quê? Aliás, eu quero até mandar um abraço aqui para a Laiana, a mãezinha do ano. Foi através dela que eu cheguei até vocês, né? Um grande abraço. E por que eu acho interessante a gente passar essa informação para as gestantes, né? Ou para quem quer, deseja ter um filho? Porque eu estou vendo dados aqui, na década de 90, nós tínhamos apenas 6% de cesarianas. De lá para cá, houve uma epidemia dos partos pela modalidade aí cesariana, né? E aí, às vezes, pela comodidade, às vezes, porque eu tenho muito medo. Mas como que é feita essa humanização? Vocês acompanham a gestante desde o início até mesmo na hora do parto? Explica um pouquinho melhor pra gente. Quer explicar, gente? Quem quer falar? A gente acompanha desde antes da gestação em algumas mulheres, né? Prepara para a gestação do corpo, das mudanças psicológicas e físicas que acontecem na gestação. Acompanha o pré-natal, né, fazendo todas as intervenções quando são cabíveis, solicitação de exame. Então, a gente acompanha ela durante a gestação, durante o parto, né? Então, a gente tem a capacidade para poder avaliar a mulher durante o trabalho de parto. Inclusive, nós estamos com uma que está em trabalho de parto, em fase latente. Vamos sair daqui, vamos direto para o parto. Então, a gente tem essa análise clínica, né, durante o trabalho de parto, assiste o parto, né, em si, que é o nascimento mesmo do bebê, e a gente vai acompanhando também durante o pós-parto e até, às vezes, a puericultura, o acompanhamento do bebê. Essa questão da cesariana, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque senão a gente fica parecendo que a gente está demonizando a cesariana. E não é isso, Não, né? Ela tem as indicações dela e ela realmente... Quando há necessidade. Exato. É isso que a gente defende, que todas as intervenções, não só a cesariana. O que a gente quer é que as intervenções sejam bem indicadas, né? Pode ser que sim, que uma mulher nasce um bebê em casa e eu tenho que transferir ela para o hospital. Pode ser que não precise de nada. Eu, por exemplo, tive meu segundo parto domiciliar. Foi maravilhoso, uma experiência única, né? E o primeiro? O primeiro foi numa casa de parto. Foi na casa de parto Sofia Feldman. Maravilhoso também. Foram duas experiências lindas, assim, e que eu quero replicar também para as mulheres, porque é possível. Mas a gente tem que ter esse olhar de que pode realmente acontecer alguma coisa e a gente está ali também com segurança para poder dar a melhor assistência, transferir se for necessário, fazer o que for. A gente lembra que muitas mulheres perderam filhos nos partos nas casas, né? Era muito comum. Nasceu morto. A mulher morria no parto. Era assim, sem recurso nenhum, porque a parteira ela não tinha, vamos dizer assim, experiência médica para enfrentar um parto dessa situação. Sim. E nem tinha nada, não tinha um oxigênio. Sim. Não é verdade? Porque o parto era em casa. Sim. Né? Porque os partos já eram problemáticos, mas não tinha esse acompanhamento médico que tem hoje, que a pessoa pode ir para um hospital, né? O SUS está aí fazendo esse trabalho maravilhoso hoje, não é verdade, né? Sim. Eu lembro que eu usei para uma pessoa amiga, há mais de 30 anos atrás, mais de 40 anos, um serviço, a pessoa estava na hora de ter criança e era uma vizinha e de repente me chamaram, dona fulana está passando mal, chega lá, o que foi? Está na hora de ter neném. Está parindo? Qual o hospital da senhora? Eu falei assim, não tem hospital, só nunca fiz um exame, nunca fez nada. Eu a coloquei num táxi naquela época e a levei para Santa Casa.
Porque eu sabia que na Santa Casa acolhia. Aquela velha maternidade Hilda Brandão, né? Que eu não sei se ainda existe. Né? E aí eu lembro que foi uma parteira que a acolheu e que deu a primeira assistência a ela. Não foi com o médico, não foi com a parteira, mas ela estava numa situação boa e tal, sem problema e tal. Mas a gente sabe que, às vezes, o parto normal, de certa maneira, pode acontecer um caso desse. E é por isso que é importante a cesariana, não é verdade? Exatamente. Olha, a Júnia aqui, gente, obrigada pela sua audiência, Júnia, lá do bairro Ipiranga. Ela tá falando que também teve uma experiência maravilhosa lá no Sofia Feldman. Tá parabenizando o trabalho de vocês. Tem também aqui a Rosilane. Olá, Rosilane, de Ibirité, grande abraço, tá nos ouvindo. Ela falou que a experiência no primeiro filho dela não foi muito boa. Foi um parto muito sofrido. Né? E que agora ela está grávida do segundo, mas está morrendo de medo de imaginar que o menino tem que sair. Isso acontece muito, não é? E o parto sofrido é tão difícil que eu já tive a oportunidade de imiscuir numa relação de homem e mulher, de um casal, porque a mulher teve o filho, sofreu tanto para ter o filho, ela sentiu muito sofrimento, e depois ela não quis ter relação com o homem, com o marido mais. Né? Ela tomou raiva dele, porque eu não quero mais. Não quero ter... você? Não sou eu, não. Estou dizendo assim, a relação que eu vi, eu tive que me excluir nessa relação, conversar e etc, tal, e etc, conversar. E naquela época, né, não tinha os psicólogos de hoje, não tinha o serviço médico que hoje tem, né, que a pessoa pode ser recebida e receber um tratamento fantástico, maravilhoso, né? Agora, me diga uma coisa, onde se acha vocês? Olha, a gente pode achar a gente nas redes sociais, né? No Instagram, @parindo do princípio. Né? @parindo do princípio. Isso, é a nossa forma mais fácil mais imediata de nos achar. Olha, a Iris aqui também está com um relato muito interessante. Ela é lá do Eldorado e ela está falando que ela renasceu após o parto dela, que ela não sabia da tamanha força que ela tem. Tá bonito o relato dela aqui. É assim, gente? Isso mesmo. Isso é que é uma coisa importante. Ficou para mim o penúltimo que você comentou, né? Da mulher que estava com muito medo e aí a Iris vem e fala dessa força, né? Então, esse é uma das frentes do nosso trabalho e é o trabalho da doulagem, de dar um apoio emocional, de ajudar a mulher a construir o plano de parto dela, quais são as intenções de parto dela, trazendo informação de qualidade, com evidências científicas. E além disso, também participa, gente, na hora, não é? Com certeza. Tanto o pai como a família como um todo. Se nós formos buscar há 2000 e tantos anos atrás, né? O parto do Cristo foi assim, né? Numa estrebaria, né? Com a Nossa Senhora e o São José. Né? Não tinha mais ninguém, não. Isso. A gente busca envolver toda a família para a mulher ter uma rede de apoio. Que a gente pensa no plano de parto e no plano também de pós-parto. Porque depois que o neném nasce, às vezes a mulher fica um pouco isolada, a puérpera fica esquecida e todo mundo volta para o neném e esquece. Bebê, né? Que a mulher também precisa de cuidados, né? Beleza. Então a gente tenta envolver todo mundo. Olha, eu quero falar para você sobre a Metropax. A Metropax é uma empresa que eu indico, porque eu conheço a Metropax. Aliás, no dia 14 próximo agora, a Metropax vai fazer uma festa para o Dia dos Pais. Durante todo o dia, vai ser uma maravilha. Lá na Casa do Associado, ali na Avenida do Contorno, esquina com Grão-Pará, do lado do Hospital Militar. Agora, faça o seu plano na Metropax, 0800 726 0140. Eu vou me despedir da trinca, né? Jura? Deu o papo foi bom, mas o horário acabou, né? Então... Gente, gratidão, alegria. Um abraço pra Cida, ela vai procurar vocês, tá grávida de 4 meses e precisa muito de vocês, tá bom? Está disponível. Pois é. Ainda temos um minutinho, pode falar. Dá tempo? Dá tempo. Tem mais gente aqui, ó. Então, mais uma perguntinha rápida. A Tâmara tá falando que já fez 2 partos que foram cesarianas e agora ela quer ter a experiência de um normal. É possível? É totalmente. E tem uma curiosa aqui, que como eu também, a Ana Paula, ela tá perguntando quantos partos que vocês já assistiram. Vocês contam? Não. Chega um momento que a gente perde a conta. Pois é. A experiência tá na agradecendo a vocês, né? Parindo do princípio. Parindo do princípio. Eu tô até com vontade de engravidar de novo. É mesmo? Só pra ter experiência. Já tem 3, vai pro 4.
Gente, muito obrigado. Obrigado a vocês pela presença aqui. A gente volta amanhã aqui pela TV Horizonte. Um abraço e até lá. Gratidão e alegria. Até amanhã.